Pronto, então, muito obrigado e aqui vamos continuar então com o estudo bíblico acerca do livro do Apocalipse. Eu hoje vou dar, digamos assim, como se fosse um estudo de pontos adicionais que alguns abordamos, outros não abordamos, mas que pontos adicionais à volta do livro do Apocalipse. E em primeiro lugar, vou rever brevemente o que cobrimos na última lição, e visto que houve algumas perguntas que foram feitas, quero mencionar algumas das coisas acerca dessas perguntas para todos estarem a par disso. Temos aqui no capítulo 4 uma cena no trono de Deus, no céu, e basicamente isso conduz então ao capítulo 5, a dizer quem é digno de abrir o livro que tem estes 7 selos, que é o livro, que o pergaminho que foi dado, que estava ali para verem, para abrir, e que tinha 7 selos. E a resposta vemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 a 7, eu vou ler então, Apocalipse 5, versículo 5 a 7, diz assim: todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, o cordeiro, está claro, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E por isso vemos que cordeiro, e está claro, entendemos que é Jesus Cristo, e ele é que tem a autoridade de abrir este livro, este pergaminho com 7 selos, e é o que estamos a ver a partir do capítulo 6. Houve alguns outros pontos que mencionámos que no capítulo 4 e capítulo 5 estamos a ver vários seres angélicos e particularmente estamos a ver os seres angélicos que tinham 24 tronos, estes eram os 24 anciões com roupas brancas e coroa de ouro. Isso vemos no capítulo 4, versículo 4, diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então estes são seres angélicos que estão a exercer um papel na administração desse reino, o reino angélico, e vemos aqui que esses seres estão a adorar ao Cordeiro, e vemos no versículo 10 e 11 do capítulo 4, que diz: os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontrava sentado no trono, perdão, está claro, adorando a Deus, é o que eu devia ter dito há pouco, estão adorando a Deus aqui no versículo 10, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, por todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E por isso vemos que estão a adorar a Deus, mas também vemos no Apocalipse 5, versículo 8, e que vemos que quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aqui vê-se também eles nesta ação de adoração ao Pai e ao Filho. Também vemos nessa cena do trono de Deus no céu, vemos 4 seres viventes ao redor do trono, que vemos isso em Apocalipse 4, versículo 6, que lemos na semana passada. Diz assim: adiante do trono, versículo 6, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. Também houve uma pergunta acerca do mar de vidro, acerca do mar de vidro, e uma pessoa perguntou-me em particular se isso era Jesus Cristo. Não, não era Jesus Cristo, porque
está a dizer aí que é um mar de vidro estava ali à frente, não é uma pessoa como um mar de vidro, mas era um mar de vidro. E depois continua assim a falar desses 4 seres ao redor do trono de Deus, que estavam cheios de olhos, como se lemos no versículo 6 há pouco, e no versículo 8 também lemos que diz assim, os 4 seres, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos. Por isso tem esses seres viventes têm 6 asas. E se formos ver a Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículo 2, Isaías 2, Isaías 6, versículo 2, Isaías 6, versículo 2 diz, serafins, estando por cima dele, cada um tinha 6 asas. E por isso entendemos que os serafins têm 6 asas. Depois foi conversado, depois do estudo na semana passada, acerca de várias escrituras que dão certas visões celestes, e algumas delas até do céu. Em Isaías 6, vê-se a chamada de Isaías para ser um profeta. Isso foi cerca do ano de 733, 793 a.C., foi quando ele profetizou. Isso vê-se aí o período em que quando ele teve esta visão e teve a chamada. Depois vemos em Ezequiel capítulo 1 também uma visão em que vê-se 4 seres viventes, mas neste caso tem 4 asas, não é seres viventes com 6 asas. Vejam aqui em Ezequiel capítulo 1, versículo 6, Ezequiel capítulo 1, versículo 6. E cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Que eram estes 4 seres viventes que descrevem no versículo 5 de Ezequiel 1. E depois vê-se também nessa representagem aqui, Ezequiel capítulo 1, vê-se no versículo 26, diz assim, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como a safira, e sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Ora, vemos que ele viu esta figura semelhante ao homem sentado no trono, e vemos que no capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel, diz, e esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E vê-se então esta figura semelhante ao homem, estava no trono, a falar com Ezequiel, e se nós olharmos outras escrituras, como em João 1,18, 5,37, 6,46, Timóteo 6,16 e 1 João 4, versículo 12, vemos que Jesus Cristo claramente disse que ninguém viu ou ouviu a voz do Pai, e por isso esta figura semelhante a um homem, temos que concluir que teria sido Jesus Cristo. Em Ezequiel 10, também há uma visão que demonstra a saída, mas aqui é a saída do templo físico em Jerusalém, a saída desse templo da glória de Deus, porque aquele templo tinha a glória de Deus, e então a glória de Deus saiu, e quando lemos em Ezequiel 10, versículo 26, vamos lá ver então, Ezequiel 10, versículo 26, perdão, 10, versículo 18, devia ter escrito, Ezequiel 10, versículo 18, saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins, quer dizer, saiu do templo, Ezequiel 10, versículo 18. E depois em Ezequiel 11, versículo 23 a 24, vê-se a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está
ao oriente da cidade. Então vê-se aí que a glória de Deus saiu do templo, depois estava na cidade, depois saiu da cidade, saiu para o Monte das Oliveiras, e depois daí esta glória de Deus saiu dessa área. E então isso vê-se que Deus tirou a sua glória do templo. E é o que vemos aí descrito em Ezequiel capítulo 10. Em Daniel 7 também foi mencionado, vê-se aí o Daniel a ter esse sonho, o sonho das 7 bestas, que vamos cobrir um bocadinho hoje acerca disso, desse sonho. Aliás, Daniel 2, particularmente Daniel 2 e Daniel 7, vamos cobrir um pouco acerca disso. E vemos então que essas 7 bestas vão receber um julgamento ao retorno de Cristo e vão ser destruídas, semelhante àquela pedra que foi formada não por mãos humanas e que destruiu a estátua de Daniel 2. E por isso vemos vários exemplos que existem, sim, de facto, acerca de visões. E um dos pontos que eu mencionei na semana passada é que, como nós somos seres físicos, é difícil descrever em maior detalhe o que aconteceu, além do que está escrito aqui. E por isso eu tento evitar, eu pessoalmente tento evitar especulação acerca de coisas espirituais quando não é diretamente escrita na Bíblia. Tento evitar isso. E, como disse também na semana passada, existem outros livros que não são bíblicos, da Apócrifa, que descrevem certas visões, mas certas partes disso pode ser verdade, certas partes disso pode não ser verdade, porque sabemos que hoje em dia o mundo está cheio e tem estado por causa de Satanás, está sempre cheio de meio-verdades aqui, meio-verdades acolá, e por isso é um problema. Mas nós temos um guia de estudo, que é o guia de estudo acerca dos anjos, e neste guia de estudo, nas páginas 33 a 40, tem uma secção acerca deixa cá ver o nome do título, diz diferentes tipos de anjos, que podem ver aí que nessa secção está a descrever várias escrituras, ou várias versões bíblicas, ou não é versões, mas vários versos ou versículos bíblicos, onde estas descrições de anjos são discutidas. E por isso vocês podem ler mais acerca desse assunto, se quiserem. O meu ponto aqui é que a cena do trono de Deus, em Apocalipse capítulo 4 e 5, era a demonstrar que nenhum ser vivente, nenhum anjo, nenhum ser angélico tinha autoridade de abrir o livro com os 7 selos, este pergaminho, exceto Jesus Cristo. E depois segue-se em diante para o capítulo 6, que foi onde parámos na semana passada, que é a abertura do primeiro selo, ou, digamos assim, do cavalo branco. Como revisão, quero marcar alguns dos pontos, ou sublinhar alguns dos pontos que mencionámos na semana passada. Um foi em Mateus 24, 4 e 5, em que diz que muitos virão em nome de Cristo e que isso representa a religião falsa. Vai haver muitos enganos, muitas pessoas a estarem iludidas e isso representa a religião falsa. Por isso é preciso ter cuidado com pessoas que estão a dizer coisas, porque vai haver muito engano no mundo. Infelizmente, isto vai haver muito e vai causar muitos problemas na sociedade. Também lemos na semana passada, em Coríntios, que pessoas se disfarçam como apóstolos de Cristo e por isso
vai haver muito engano e precisamos ter cuidado. Outro ponto que mencionei também acerca do cavalo branco, mas estava a falar acerca destes cavaleiros também, é que este cavaleiro montou, ou tem montado o seu cavalo durante estas eras e continuará cavalgando até que seja deposto. E por isso vemos que digamos assim, este ensino falso, estas doutrinas falsas, esta igreja falsa que tem existido, tem continuado a existir durante as eras, desde que começou, como uma igreja falsa organizada, que vamos ver nas profecias de Daniel daqui a pouco, vamos ver, mas este tem continuado, e este é o que é mencionado em Daniel 7 como um pequeno chifre que apareceu. Digamos assim, concluindo na semana passada, eu demonstrei esta secção do gráfico que mostra as profecias do reinado dos reinos gentios. E hoje, então, eu quero dedicar um tempo durante este estudo ao entendimento desta imagem de Daniel 2 e como representa acontecimentos que estão cumpridos na história, para depois podermos dar continuamento ao segundo selo do livro do Apocalipse, no capítulo 6. Então vamos continuar então com isso, vamos ver este reinado dos reinos gentios, que é descrito na profecia de Daniel 2, após a queda de Judá. Isto é importante entendermos, porque algumas pessoas às vezes perguntam, mas houve reinos antes disso? Por exemplo, houve o reino egípcio, e não é mencionado aqui nestas profecias de Daniel 2 e adiante. Correto? Houve. E não estamos a dizer que não foram reinos importantes de impacto mundial, mas a profecia aqui está a sublinhar, está a marcar, está a definir o que se passa após a queda do reino, digamos assim, de Israel. Primeiro Israel e depois de Judá. Uma vez que esse reino tenha caído, com esses reis, esse reino tenha caído, agora a profecia está a descrever os reinados gentios daí adiante até o dia de hoje. E por isso são reinados que têm um impacto principal e profético com Israel. E por isso, sim, há outros reinos. Por exemplo, vemos que outros países, como a Rússia e a China, têm tido impacto mundial, mas com impacto profético, neste momento, até esta era, não tem sido assim de mencionar como impacto profético. O impacto profético tem sido à volta daquela estátua de Daniel 2, e por isso Daniel 2 torna-se um ponto-chave para entendermos esta profecia de Israel até ao dia de hoje. E por isso isto é importante mencionarmos a razão porque Daniel 2 foca nestes reinos e não, por exemplo, em outros reinos que também têm existido desde então e que existiam antes disso. Por isso é importante também entender que não é o único ponto-chave para o entendimento profético. É um ponto importante, é um ponto-chave importante, mas não é o único ponto-chave para o entendimento profético. E por isso vemos que a imagem abrangente da história mundial de Daniel até ao retorno de Cristo é o que esta imagem produz. Esta imagem dá uma história mundial
dos pontos proféticos. Quer dizer, dá-nos uma imagem mais abrangente, uma imagem que cobre em maiores detalhes a história mundial de Daniel até à vinda de Cristo. E por isso é de cerca dos anos 600 a.C. até os dias de hoje, quer dizer, quase o excesso de 2500 anos. Por isso, vemos aqui em Daniel 2, temos uma estrutura geral do desenvolvimento desses reinos que vão ter um impacto principal na profecia bíblica. E por isso é importante entendermos Daniel 2. Mas também disse, não é o único ponto-chave, há outros pontos-chave. Por exemplo, entendermos quem é Israel e quem é Judá também é importante. O mundo hoje em dia pensa que Israel são simplesmente os judeus, que é a nação de Judá, mas Israel são também outras tribos, inclui outras tribos importantes. É, portanto, importante ter conhecimento de quem esses são. Não estou a abordar esse assunto hoje, mas estou simplesmente a mencionar que há vários pontos-chave, pontos críticos importantes para entendermos a profecia. Ora, se nós vamos descartar o significado da estátua de Daniel 2, como algumas pessoas descartam isso, se vamos descartar isso, então vamos chegar a um ponto que o que está a acontecer com muitas pessoas é que não entendem as profecias de uma maneira correta. Porque quando estão a descartar a importância do significado de Daniel 2, isso então leva as pessoas a chegarem a conclusões erradas acerca de outras profecias. Por exemplo, profecias em Apocalipse, acerca da besta, isso. Porque não estão a pôr tudo junto. Temos que pôr tudo em junto para entendermos tudo. E por isso Daniel 2 nos dá o que nós estou a chamar aqui uma estrutura geral do desenvolvimento dos reinos, tem um ponto-chave para entendermos os reinos gentios. Então vamos ver aqui esta estátua dos reinos gentios e vamos então ler em Daniel capítulo 2. Vamos começar a ler no versículo 32 a 34. A cabeça daquela estátua era de ouro fino e o seu peito e os seus braços de prata. O seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aqui vemos, por isso é uma estátua que representa estes reinos até à vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo é representada por esta pedra que foi cortada sem auxílio de mão e que destruiu esta estátua. Completamente. Destruindo os pés, toda esta estátua completa caiu. Ora, depois vemos também em Daniel 2, que descreve a interpretação desta estátua. E inicialmente está a dizer, Daniel está a explicar aqui ao rei, dizendo: tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça do ouro. Por isso vemos que o rei Nabucodonosor, que era o representante do Império Caldeu, da Babilônia, é a cabeça desta estátua e dele segue o resto do corpo desta estátua. Isto, como vemos, é um ponto importante para entendermos. Ele era a cabeça de ouro, a Babilônia. A Babilônia começou a estabelecer-se no ano 625,
não veio a ser uma grande superpotência até um pouco mais tarde, mas começou a existir, a estabelecer o seu poder e caiu a cerca do ano 538 a.C. Depois a Babilônia foi destruída pelos medas e persas. É o que lemos há pouco em Daniel 2, versículo 32, que era o seu peito e os seus braços de prata. Depois também lemos acerca da queda da Babilônia, quando se lê acerca da escritura na parede, em Daniel 5, vamos ler então aí Daniel 5, versículo 18 a 31. Daniel 5, versículo 18 a 31. Diz assim: ó Rei, ó Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. E a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, este foi o rei Nabucodonosor, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Como sabem, ele veio a reagir como se fosse um animal. Foi expulso dentre os filhos do homem, o seu coração foi feito semelhante ao de animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e no orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Aí dá-se a entender que, possivelmente, o que aconteceu é que certas capacidades do espírito do homem no homem foram tiradas dele. Até que ele chegou a um ponto que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Também destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, a cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta interpretação, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que seria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. E por isso vemos então que aqui a Babilônia foi destruída pelos medas e em seguida pelos persas. E por isso vê-se que os medos e persas é parte da profecia, um ponto importante. Por exemplo, sabemos a profecia de Ciro, essa foi cumprida, que era dos medos, que permitiria que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Por exemplo, vocês também veem, durante esse período da história, a história de Esther, que demonstra a soberania de Deus pela prevenção do genocídio dos judeus durante o reino persa. E vê-se assim esta intervenção de Deus. Deste modo, este povo foi preservado para o cumprimento profético da vinda de Cristo e o estabelecimento da Igreja. Este povo judaico continuou, não foi
eliminado e assim continuou a reinar na área da Terra Prometida, e por isso vemos como Deus tem tido esta intervenção através destes reinos que têm influência profética até à vinda de Cristo. Depois foi Alexandre o Grande que sucedeu, e com ele a cultura grega se tornou predominante. Ele tomou o controle sobre a Média-Pérsia em cerca do ano 333 a.C., e esse é o que em Daniel 2:32 está a referir-se. O seu ventre e as suas coxas, o seu ventre e as suas coxas de bronze, Daniel 2:32. Esse império grego, depois da morte de Alexandre, foi sucedido por 4 divisões. E as 2 principais que vieram a sobreviver foram o Reino do Norte e o Reino do Sul. Ora, as lutas entre estes 2 reinos, do Norte e do Sul, estão descritas detalhadamente em Daniel 11. Eu recomendo que vocês vejam no nosso guia de estudo bíblico, o Médio Oriente na profecia bíblica, que nas páginas 23 a 28 dá uma explicação detalhada de Daniel 11, do cumprimento da profecia de Daniel 11. O Reino do Norte veio a ter predominância, como lemos em Daniel 11, embora ao tempo do fim vê-se que vai haver, digamos assim, um reaparecimento do Reino do Sul. Ora, este reino, digamos assim, do bronze ou do cobre, durou 260 a 300 anos e foi suplantado pelo 4º reino. Ora, esse reino foi o reino de ferro, que representava a dureza do Império Romano, que começou no ano 31 a.C. e que durou praticamente quase 500 anos, até o ano 476 depois de Cristo. Por isso vemos a Babilônia, em sumário acerca do que isto significa, é que vemos que a Babilônia representa a cabeça desta visão. Mas como a cabeça e como é ouro, representado em ouro, vê-se que este sistema financeiro e religioso continua ainda hoje e tem um impacto duradouro, tal como o ouro tem um impacto duradouro. Por isso vê-se que este sistema babilônico, esta religião babilônica, continua a existir, de uma maneira ou de outra. A Babilônia, como uma poderosa cidade, vai ser uma cidade em que vão chorar e prantear os mercadores da terra, e tem operado até em almas humanas. Vê-se isso em Apocalipse capítulo 18, versículo 11 a 13. Vamos ver então Apocalipse capítulo 18, versículo 11 a 13, falando desta Babilônia. Apocalipse 18, versículo 11 a 13. Diz assim: sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda a espécie de madeira odorífera, todo o género de objeto de marfim, toda a qualidade móvel de madeira preciosíssima, de cobre, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, ungento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Este foi o sistema que começou na Babilônia e que tem persistido e existe
ainda hoje, que ainda migrou, tem estado a migrar, a andar de um para o outro até hoje através de Roma. Ora, este sistema, o espírito deste sistema, digamos assim, este sistema tem sido o combustível do crescimento da Europa durante o período da Era Média, e foi através deste sistema que a Europa se tornou uma grande, poderosa entidade, e há muitas riquezas na Europa que chamam riquezas antigas. Existe isso muito na Europa, através desse sistema. E durante os séculos, por causa deste sistema europeu, não só de Roma, não só deste governo europeu, mas também da religião predominante na Europa, deste pequeno chifre que mencionámos em Daniel 7 há pouco, este pequeno chifre tem ficado a dominar e tem influenciado muito as nações europeias, e muitas pessoas, muitos milhões de pessoas morreram na Europa por causa deste sistema que tem persistido até hoje e que vai ressuscitar como um sistema muito forte. Sim, existe, mas não assim com completa força, mas vai ressuscitar, vai aparecer de novo com muita força na cena mundial. Ora, então, olhando a este gráfico que mostra o reinado dos reinos gentios, vemos que Daniel 2 está diretamente relacionado com Daniel 7. Por exemplo, em Daniel 7, versículo 1 a 4, vamos então ler aí, Daniel 7, versículo 1 a 4. Daniel 7, versículo 1 a 4. Vemos, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. São estes animais que subiram do mar, são animais que subiram dentre as nações, da agitação do povo, de motins, de agitação. E o primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Este é comparado com a cabeça de ouro, de Daniel 1, é o primeiro reino. Depois vemos no versículo 5 de Daniel 7, continuando a ler, continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Então esse urso é relacionado com o peito e braços de prata, que representa este reino medo-persa. Depois, no versículo 6, vemos, depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Então vemos que aí, que é o Alexandre o Grande, que com grande rapidez, como se estivesse a voar, conquistou várias nações. Não sei se... E quando bem, este representa o vento e os quadris de bronze, de Daniel 2, e que vemos também
tinha 4 cabeças. Essas 4 cabeças foi que quando ele morreu, Alexandre o Grande, o reino foi dividido em 4 reinos, norte, sul, este e oeste. E estas 4 cabeças, com as outras 2 cabeças do leão e do urso, faz um total de 6 cabeças. Daniel 7, então, vemos, depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés. O que subjava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então vê-se que este é o quarto animal terrível, assim torna-se, digamos assim, a 7ª cabeça desta, que representa esta quarta besta. Por isso em Daniel 7, estas 4 bestas, vemos aqui tinha uma cabeça de leão, cabeça de urso, este, como o leopardo, tinha 4 cabeças e esta tinha uma cabeça, fazendo um total de 7 cabeças neste governo, neste Estado. E era forte como um ferro, forte como um ferro. Depois vemos aí que diz que tem 10 chifres, que representa 10 ressurreições, ou 10 vindas, porque esta besta, com 7 cabeças e 10 chifres, é relacionada com a besta de Apocalipse 13. É relacionada com a besta de Apocalipse 13. Se formos ver agora Apocalipse 13, versículo 1 e 2, e por isso é que eu disse que é importante manter a visão de Daniel 2, muito importante, que abra chave ao entendimento das outras bestas que aparecem mais tarde em Apocalipse. Ora, vendo aqui em em Apocalipse 13, versículo 1 e 2, vi emergir do mar, uma vez mais, estas bestas emergem do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfémia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Por isso vê-se esta semelhança desta besta de Apocalipse 13 com a besta de Daniel 7 e que é relacionada com Daniel 2. Vemos que esta besta em Apocalipse 13 teve uma ferida mortal. Vê-se em Apocalipse 13, versículo 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Por isso vemos que esta ferida foi mortal, vamos ver isso noutro estudo bíblico, mas neste momento estamos a ver aqui que esta besta teve uma ferida mortal, que representando a queda do Império Romano no ano de 476 depois de Cristo. Então, vemos aqui que em Daniel 7, vamos então ver Daniel 7, versículo 8, em Daniel 7, versículo 8, vimos que esta besta de Apocalipse 13 é a mesma que estas 7 cabeças de Daniel 7, mas vemos aqui em Daniel 7, versículo 8, Daniel 7, versículo 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os do homem e uma boca que falava com insolência. Quer dizer, uma boca que dizia mal dos santos e de Deus. Vejam também no versículo 24 e 25 de Daniel 7. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, isto é, este pequeno chifre, não é? E cuidará de mudar os tempos e a lei.
E sim, vimos que esta igreja que assumiu, que sabemos que é a Igreja Católica, mudou, por exemplo, o sábado para o domingo, mudou os dias santos de Deus para dias pagãos, mudou, por exemplo, a Páscoa do 14 para o domingo de Páscoa. E por isso vemos que cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Falando acerca de mudar a lei, se vocês forem ler os 10 mandamentos de uma igreja católica, veem que mudaram, por exemplo, põe o primeiro e o segundo mandamento juntos, põe o sábado, se torna o terceiro mandamento em vez do quarto, e depois, no último mandamento, no 10º, amplificam isso em 2 mandamentos, em cobiça, fazem isso o 9º e o 10º mandamento. Vemos que mudaram a lei também, os tempos e a lei. Isso é o que eles cuidaram em fazer. E isso é o que tem acontecido debaixo deste ensino desta igreja. Continuando a ler aqui no versículo 25, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso vamos ver um bocadinho mais noutra lição, não hoje, mas vamos ver um bocadinho mais acerca desse período de tempo, tempos e metade de tempo, João, também. Essa então é a igreja falsa, a mãe das prostitutas, que é mencionada no Apocalipse. Vê-se que esta mulher, esta igreja falsa, que é uma mulher, aparece na cena depois de arrancar os 3 primeiros chifres. E por isso vemos aqui, aparece esta mulher de escarlata, esta mulher aqui, este pequeno chifre, aparece depois de arrancar os primeiros 3 chifres aqui. E esta mulher, por isso, é a besta a partir deste momento, só monta a besta, é o que eu digo escrito, esta mulher, por isso, só monta a besta a partir deste momento. Porque não existia esta mulher como, digamos assim, a Igreja Católica. A Igreja Católica Romana e o Papado só vieram a existir mais tarde como organização. E debaixo disso, então, acabou por arrancar estes primeiros 3 chifres e então se estabeleceu como uma união com o governo romano. E por isso explica Apocalipse 17 porque é que esta mulher monta uma besta a partir daí. Diz assim, a mulher de escarlata, em Apocalipse 17, monta uma besta. Mas essa é uma besta, porque esta mulher não montou uma besta antes disso, porque a mulher não existia, a Igreja Católica não existia antes disso. Por isso esta mulher, esta Igreja Católica Romana, esta igreja, digamos, baseada da Europa, só está a montar governos a partir deste momento à frente. Então, estamos agora a voltar aonde deixamos na semana passada. Vimos que a cena no céu, que Jesus Cristo é quem tem o poder de abrir os 7 selos neste livro com 7 selos, neste pergaminho. Vimos que o primeiro selo era o cavalo branco. Vimos que muitos viriam a enganar em nome de Jesus Cristo, que representa a religião falsa. Neste caso, mais especificamente, a religião falsa, digamos assim, liderada pela Igreja Católica Romana. Vi-se que muitos desses se esforçaram como apóstolos de Cristo. Vimos também que este cavaleiro tem montado o seu cavalo durante todas as eras. Sim, este cavalo tem estado a cavalgar por aí e continuará cavalgando até esta igreja falsa ser deposta, até Satanás ser deposto, até a vinda de Cristo, quando isto vai ser terminado. E por isso este selo, o primeiro selo, o cavalo branco, ainda está a cavalgar.
Depois vimos, que, e por isso é que eu tirei este desvio assim para explicar acerca do que aconteceu com estas profecias de Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 13, para ver que este pequeno chifre representa esta igreja que se estabeleceu na Europa, a Igreja Católica. Esta região falsa, misturada com a besta governamental, quer dizer, uma combinação, digamos assim, de duas bestas, uma besta religiosa e uma besta civil, estas duas trabalhando em conjunto, causaram não só religião falsa, mas causaram muitas guerras religiosas, muita fome no mundo, muitas doenças e a morte. E por isso é que vemos os outros selos, que representam guerra, fome, doenças e a morte. Os outros selos, os 4 selos do livro do Apocalipse, os outros 4 cavalos. É aqui, irmãos, onde eu vou terminar hoje, porque eu queria dar simplesmente cobrir o ponto para vermos como este selo branco veio a existir em combinação com o governo mundial, para entendermos isto e para vermos como esta falsa religião tem causado guerras, fome, doenças, morte, etc., que representa os outros, digamos assim, selos, os outros 3 selos do livro do Apocalipse, no capítulo 6. E que estes selos continuarão abertos, mesmo durante o período da grande tribulação. Mesmo para lá disso, vão, porque uma vez que estão abertos, continuam. E estes problemas vão continuar a existir até à vinda de Cristo.